Boa tarde a todos. Envolva nossos corações, que Ele nos envolva na sua paz, no seu carinho, na sua ternura, no seu amor. Que cada um de nós possa sair daqui hoje bem melhor do que chegou, com o coração em paz, sereno, tranquilo, cultivando o hábito de se entregar sem reservas a esse Mestre tão amado que deixou sua mensagem para nós, para que a gente viva melhor e encontre a paz que a gente tanto busca. No livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, há um capítulo intitulado A Luta contra o Mal. Nesse capítulo, Humberto de Campos começa a escrevê-lo dizendo que na época de Jesus, de todos os feitos que Jesus realizava, o que mais impressionava os apóstolos eram os encontros do Mestre com os endemoniados. Naquela época, a palavra diabo era compreendida na sua justa acepção, significando a palavra diabo como todos os sentimentos, os maus sentimentos que ainda residiam nos homens e que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova de Jesus. Significando também todos os homens perversos que contrariavam os propósitos da existência pura que deveria caracterizar os adeptos do Evangelho. De todos os discípulos, o que mais se impressionava com esses encontros do Mestre com os endemoniados ou obsidiados era Tadeu. Tadeu ficava vivamente impressionado quando, ao encontrar alguém obsidiado, subjugado por um espírito malfazejo, apenas com o olhar do Mestre, ou um simples gesto, ou uma simples palavra, esses espíritos saíam imediatamente daqueles homens. E quando aquela vítima, que há tanto tempo se via subjugada por aquele espírito malfazejo, soltava um suspiro de alívio, Tadeu ficava maravilhado. Ele olhava para o Mestre embevecido, como que não acreditasse que aquele fato pudesse se realizar. Mas Tadeu teve um dia, quando Jesus havia saído para os lados de Cesareia de Filipe, com Tiago e João, uma pobre dementada foi trazida até Tadeu, para que ele conseguisse retirar o espírito malfazejo que há tanto tempo a incomodava. Mas, apesar da sua boa vontade, de seus esforços, Tadeu não conseguiu que o espírito se retirasse, o que só ocorreu no dia seguinte, ao anoitecer, na presença amorosa e confortadora do Mestre. E Tadeu se perguntava: mas por quê? Por que nós, seus discípulos, não conseguimos expulsar os espíritos malfazejos, assim como o Mestre consegue? E por que Jesus não reúne de uma vez só todos os espíritos malfazejos que tanto incomodam os homens, que tanto atormentam e infelicitam os homens, e os expulsam de uma vez só? Essas interrogações fervilhavam na mente do discípulo tão dedicado que era Tadeu. E um dia, quando ele teve a oportunidade a sós com o Mestre, ele interrogou o Mestre a respeito dessas dúvidas que lhe iam na alma e no coração. E Jesus olhou com aquele olhar terno e amoroso e perguntou a ele: Tadeu, qual o objetivo principal das atividades da tua vida? E Tadeu,
como que, inspirado por uma centelha divina superior, respondeu: tenho procurado realizar o reino de Deus no coração. E Jesus respondeu: estás correto, Tadeu. Mas se você tem feito esses esforços para realizar o reino de Deus no teu coração, por que você reclama que o adversário realize isso antes de você? Olha que pergunta interessante, né? Tadeu respondeu corretamente quando Jesus disse a ele: qual o objetivo principal da tua existência? E Tadeu disse: tenho procurado realizar o reino de Deus no meu coração. Mas, ao mesmo tempo, Tadeu desejava que todos os adversários da luz e do bem fossem expulsos de uma vez só, como que num ato de mágica. E Jesus respondeu a ele que se você está lutando por isso, como que você espera que todos aqueles que ainda desconhecem o Evangelho, subitamente se veem livres de todo o mal que existe nele? Aí Jesus foi conversando com ele, uma conversa muito bonita, em que ele foi explicando para Tadeu que primeiro era importante a gente edificar no nosso coração o bem, o amor, os ensinamentos do Cristo. E depois, devagarzinho, nós íamos conseguindo explicar, orientar com palavras, mas principalmente com atos, com sentimentos, aqueles espíritos malfazejos que tanto incomodavam os homens. E Tadeu fala: mas mestre, não é melhor o Senhor reúne todos os adversários da luz, todos os inimigos? Olha só, né? Ele, na sua simplicidade e ingenuidade, achava que os espíritos malfazejos eram inimigos deles e que precisavam ser expulsos, porque estavam atrapalhando a divulgação do Evangelho de Jesus entre os homens. Aí Jesus respondeu para Tadeu: Tadeu, eles não são nossos inimigos, são nossos irmãos, são filhos de Deus como nós. E Deus não quer a morte do pecador, e sim a do pecado. Então, Deus não deseja que sejam expulsos as entidades que nos prejudicam. Deus deseja que eles entendam que aquilo que eles estão fazendo faz mal para eles mesmos. E que eles compreendam que o mal só traz infelicidade para os outros, mas principalmente para eles. Que eles compreendam que só o bem traz a paz, a harmonia, a serenidade e a felicidade que tanto busca. Aí Tadeu: mas mestre, vamos dar um jeito de... E Tadeu ainda insistia: vamos dar um jeito deles serem retirados. Convoque todos eles de uma vez só e expulsem eles dos homens. Aí Jesus foi: não, Tadeu, como é que, se Deus não faz isso, quem somos nós para fazer? Deus, que é o Pai amoroso, justo e bom, não faz isso. Deus não chama todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, e determina como por decreto: a partir de agora vocês vão ser bons. Não, Deus nos concede a oportunidade da reencarnação. Deus permitiu que Jesus viesse ao mundo, deixasse seus ensinamentos, para devagarzinho nós fôssemos tomando conhecimento desses ensinamentos e vamos devagarzinho implementando o bem nos nossos corações. E à medida que o bem vai penetrando em nossas mentes, em nossas vidas, em nossos corações, o mal naturalmente vai sendo eliminado. Aí Tadeu devagarzinho foi entendendo. Aí Jesus contou uma história muito bonita, que disse assim: Tadeu, né, você acha que um só homem vai ser responsável? Porque ele queria converter todos de uma vez. Você acha que um só homem é responsável pelo bem de toda a terra? Você acha que quando você desencarnar, você vai ser chamado a responder pelo bem de todos os homens da terra, encarnados e desencarnados? Não, meu filho. Cada um
de vós, quando retornar à pátria espiritual, vai ser chamado para responder pelo bem que habita no seu coração. Como que anda o seu mundo íntimo? Você não vai ser chamado para responder pelo que anda no mundo íntimo das outras pessoas. Você sim vai ser chamado para responder também pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos, de seus irmãos. Olha que interessante. Então nós não devemos nos ocupar com querer acabar com o mal da humanidade, querer acabar com todos as injustiças, as maldades, as incongruências, as imperfeições que existem no mundo. Nós seremos chamados a responder pelo que há no nosso mundo íntimo e também pelo que há. O que a gente fez pela nossa família, nossos pais, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossa comunidade, nossos irmãos de ideal espírita, nossos colegas de trabalho, aqueles que a divindade foi colocando no nosso caminho e que fomos tendo a oportunidade de ajudá-los e ao mesmo tempo sermos ajudados. E Jesus foi dizendo para Tadeu: Tadeu, esforça-te para edificar esse reino no teu coração. Cuida o que vai dentro do teu coração. Sempre que o Senhor te considerar digno de algum trabalho, sempre que algum mal aparecer na tua frente, que algum sofredor, seja ele encarnado ou desencarnado, aparecer na tua frente, faça o melhor por ele. Ama o teu irmão, abraça o teu irmão, ajude, esclareça, mas sempre com amor. Mas acima de tudo, cuida de edificar o bem no teu próprio íntimo. Aí Tadeu foi entendendo que não adiantava convocar todos os espíritos imperfeitos do mundo, que isso era obra dos séculos, que lentamente isso ia acontecendo. Mas ele ainda tinha uma dúvida, que ainda não tinha sido esclarecido. Mas, mestre, por que o senhor consegue expulsar os espíritos malfazejos e a gente não? Aí Jesus disse: e agora, Tadeu, nós voltamos no início da nossa conversa. Ninguém pode dar a outro aquilo que não possua no seu coração. As palavras, por mais belas que pareçam, não convencem. Só a luz convence. Aquele que tem a luz divina, o reino de Deus, o amor de Deus edificado no próprio íntimo, ele dispensa os longos discursos. A luz que irradia dele é que vai convencer aqueles que aparecerem em sua vida, sejam encarnados ou desencarnados. E lendo essa frase de Jesus, tão bela e tão verdadeira na nossa vida, como tudo que Jesus disse, lembrei de uma passagem de Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado, quando era presidente da Federação Espírita Brasileira, numa sessão mediúnica, ele que era o orientador da sessão mediúnica, se comunicou um espírito muito endurecido no mal. E Dr. Bezerra, com todo o seu amor, com todo o seu conhecimento, foi tentando orientar esse espírito, conversar com ele, com amor, com paciência, com carinho, com toda a capacidade intelectual e moral que Dr. Bezerra tinha. E mas ele não estava conseguindo, mas na quarta sessão, na quarta vez que aquele espírito se comunicou, o espírito disse o seguinte para ele: agora eu me convenço, agora eu vou deixar aquele o qual eu estou prejudicando e seguirei meu caminho, tentarei aprender, tentarei estudar aqui no mundo espiritual para ser uma pessoa melhor. Mas eu queria deixar uma mensagem aqui nessa sala. Não foi, Senhor, as tuas belas palavras que me convenceram, mas foi o amor que irradia do teu coração que me convenceu a aceitar a causa do Cristo.
Agora eu compreendo que esse Cristo é o caminho para eu encontrar a paz que eu tanto busco. Mas volto a dizer, não foram tuas belas palavras que me convenceram, mas o amor que irradia do teu coração. Então foi isso que Jesus disse para Tadeu: Tadeu, continua trabalhando no bem. Se você ainda não tem essa luz, tenha bom ânimo, não desanime, continue fazendo as tarefas que o Senhor vai colocando na tua vida, e devagarzinho essa luz vai sendo edificada no teu próprio coração. Mas lembre-te, ninguém pode dar a outro aquilo que não possua no seu próprio coração. E Tadeu se acalmou, sereno, tranquilo. Aí no dia seguinte, como consta na narrativa de Marcos, Jesus desejando firmar nos seus discípulos a necessidade imperiosa de cada um edificar o Evangelho dentro dos seus próprios corações, Jesus disse aquela belíssima passagem que ele fala assim: quando o espírito impuro sai do homem, ele vai e vagueia, procurando, mas não encontrando, retorna, diz a si mesmo: vou voltar para a casa de onde saí. E ao chegar na casa, encontrou-a varrida e adornada, disse para si mesmo: aqui eu vou ficar. Mas indo, foi e trouxe mais 7 espíritos piores do que ele, que ali naquela casa entraram e habitaram. E o estado daquele homem, e o estado último daquele homem, ficou bem pior do que o primeiro, ensinando, mostrando aos seus discípulos a necessidade urgente de edificar o reino de Deus dentro de cada um de nós, que não bastavam tentar convencer os espíritos e expulsá-los com belas palavras, era necessário que cada um se enchesse de amor no seu coração. Então aí a casa varrida e adornada, o que significa a casa varrida e adornada? Então vamos voltar na mensagem de Jesus: quando o espírito impuro sai do homem. Então um espírito impuro estava obsediando, influenciando negativamente aquela criatura, mas de alguma forma ele saiu. E aí ele ficou lá no mundo espiritual, não encontrou um lugar melhor para ele ficar do que junto daquele homem, e falou: eu vou voltar para conviver junto daquele homem. Mas aí o que aconteceu? Ele chegou perto daquele homem e encontrou a casa varrida e adornada. O que significa a casa varrida e adornada? Significa que aquele homem possuía muitas paixões inferiores. Aquele homem estava voltado para as coisas da terra, para as imperfeições do mundo material, para os vícios, para os defeitos. Não se ligava nas coisas do Espírito, não tinha hábito de orar, não tinha o hábito da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, do amar a Deus e o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, era uma pessoa que vivia voltada apenas para as coisas materiais. E aí o que aquele espírito falou? Aqui eu tenho campo. São as imperfeições nossas que atraem os espíritos inferiores. É o mal que reside em nós que atrai os espíritos inferiores. Logo, a luta contra o mal, que Tadeu achava que o mal era o mal que vinha de fora. Tadeu achava que o mal que prejudicava os homens era o mal que vinha de fora. Mas não, o mal que nos prejudica é o mal que existe dentro de nós. São nossos vícios, nossos defeitos, nossas imperfeições. E esse mal é o que atrai os espíritos malfazejos. Então esse mal é que é a casa varrida e adornada. Aí ele foi lá, voltou para o lugar inferior onde ele vivia e trouxe espíritos também imperfeitos, piores do que ele. Disse: olha, junto daquele homem, lá tem
muitas paixões inferiores. Lá tem muitos vícios, muitos defeitos, muita maldade, muito orgulho e muito egoísmo, muita inveja, muito ciúme, muita ganância, muita ambição. Então lá é um lugar propício para que a gente fique. E os espíritos foram, antes era um, depois se tornaram 8 espíritos a obsediarem aquela criatura. Então a luta contra o mal, que Tadeu achava que era contra o mal que vinha de fora. O mal eram os espíritos inferiores que nos induziam o mal e nos deixavam infelizes. Mas não, o mal é o que existe dentro de nós. Então essa luta é contra o mal que reside em nós, contra nossas imperfeições, nossos defeitos. E Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da obra da série psicológica da Joana de Ângeles, ele foi escrito em 89, primeiro livro. E tem um capítulo chamado Jesus e Revolução, que ela nos convida a essa revolução com o Cristo, revolução do amor. E ela diz, nessa revolução do amor, ela nos convida a realizar essa luta de dentro para fora. Então a luta que Tadeu achava que era de fora para dentro, não, é de dentro para fora. É eliminar de nós os nossos inimigos íntimos, nossas imperfeições que impedem a nossa paz, que impedem a nossa felicidade. E ela convida, meus filhos, renasçam dentro de si. Amem, busquem o exemplo de Jesus, permitam que nasça o homem novo e que morra o homem velho. Então, essa luta contra o mal é o nascimento do homem novo que existe dentro de nós e a morte do homem velho. Porque ainda em nós existem os dois lados. É aquela dualidade do bem e do mal, né? Aquela figura que a gente vê nos desenhos, nos filmes, o diabinho e o anjinho. Temos o lado luz, mas temos o lado sombra. Então essa luta do bem contra o mal, né? E que sempre o bem vai vencer, porque só o bem é eterno, só o bem é duradouro, o mal é transitório. Uma hora nós vamos conseguir vencer. Mas Jesus vem nos convidar, e essa doutrina espírita maravilhosa nos convida a praticar agora, iniciar agora essa luta contra o mal que existe dentro de nós. Então, como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, os espíritos influenciam em nossas vidas? E os benfeitores respondem, muito mais do que imagineis, a ponto que de ordinário são eles que vos comandam. Então eles influenciam e muito. Quanto mais mal existe dentro de nós, quanto mais vícios, mais defeitos, mais imperfeições, mais a gente abre a porta para a influência dos espíritos inferiores. Quanto mais virtudes, mais esforços que a gente faz em nos transformarmos, mais nós abrimos a porta à influência dos espíritos superiores. Como diz aquela frase de Kardec, que está escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Tem um exemplo muito interessante desse esforço, dessa vitória contra si mesmo, contra os males que existem dentro de si mesmo, que é Paulo, né? O apóstolo Paulo. Paulo, a partir do momento que conheceu Jesus, quando estava no início da sua revolução com Jesus, essa revolução de amor, lembrar que essa revolução com Jesus não é revolução contra o mundo, ou contra a vida, ou contra a humanidade. É a revolução com amor com Jesus. Então é essa que os espíritos superiores nos convidam a realizar. Então o apóstolo Paulo, que está belíssimamente narrado, essas histórias narradas no livro Paulo Estevão, que ele diz assim no início, né, de sua jornada com o Cristo. Ele dizia assim: o mal que não quero, este faço, mas o bem que quero, este não faço. Demonstrando que ele já tinha noção do bem e do mal. Ele já sabia, em teoria, o que ele tinha que fazer a favor do bem,
O que ele tinha que fazer para encontrar o Cristo interno que existia dentro dele. Mas ele ainda, apesar de saber, como a maioria de nós aqui já sabe o caminho para ser feliz. Mas a gente ainda, muitas vezes, ainda teima em dar vazão às nossas inferioridades, às nossas imperfeições. Então, era isso que o Paulo estava lutando. Ele estava realizando essa luta contra o mal que existia dentro dele. O mal que não quero, este faço. Então, ele não queria o mal, mas ainda fazia, como a gente, né? Mas o bem que quero, este não faço. Como nós, a gente já sabe, idealizamos o bem, sabemos o que a gente tem que fazer, o amor, a caridade, o fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse, o perdão, a paciência, a tolerância, a alegria, o otimismo, a fé, a esperança. A gente já sabe das virtudes, a oração, o estudo da doutrina espírita, o evangelho no lar. A gente já sabe a leitura edificante, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, o bem que quero, mas ainda não fazemos na sua plenitude. Então Paulo é nós, né? O que Paulo fazia a gente está fazendo também. Mas à medida que Paulo foi interiorizando os ensinamentos do Cristo, ele foi compreendendo a verdade sublime das realidades de Deus. E aí ele foi colocando em prática. E ao final da sua luta consigo mesmo, ele dizia, né, quando tinha se vencido a si mesmo, dizia: já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim, demonstrando a sua cristificação, o encontro com o Cristo interno que existia dentro dele, a vitória do bem que existia dentro dele, do mal que existia antes, mas que agora não existia mais. Então, se Paulo conseguiu, por que nós também não conseguimos? Então, conhecemos, sabemos que precisamos vencer nossos inimigos íntimos. Mas qual é o caminho para a gente se conhecer? Qual é o caminho para a gente? Porque primeiro precisamos conhecer o mal que é em nós, para depois superá-los, transformá-los em bem. Precisamos conhecer nossos inimigos íntimos para transformá-los em nossos amigos íntimos. Conhecer nossos vícios e defeitos para transformá-los em virtudes e em qualidades. Qual é o caminho? Aqui entra a tão falada questão 919A do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga aos benfeitores espirituais: qual o meio prático mais eficaz de resistir aos arrastamentos do mal? Qual o meio prático mais eficaz de ser feliz na vida e resistir aos arrastamentos do mal? E o Espírito Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. Então o caminho é nós nos conhecermos, olharmos para dentro de nós mesmos, devagar, com tranquilidade, com serenidade, e devagarzinho vamos identificando o mal que ainda há dentro de nós. Então, qual o meio prático de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Conhecermos a nós mesmos. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Fica uma dica para a gente desenvolver esse processo do conhecimento de si mesmo, um livro chamado Manual Prático do Espírito. É um livro antigo que anda meio esquecido, né, ultimamente, mas que ele muito interessante para nos ajudar a conhecer os defeitos que a gente tem que superar. E ele dá aqui vários caminhos para a gente se conhecer. Ele é todo baseado no conhecimento de si mesmo. Então ele vai nos ensinando primeiro quais os defeitos, e ele vai citando alguns, né? Primeiro, vício, orgulho e egoísmo. Esses são os piores defeitos que a gente tem. Deles derivam todos os outros defeitos. Orgulho e egoísmo, esse que a gente tem que lutar com todas as forças, como diz no capítulo da perfeição moral, o último capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então, além do orgulho e do egoísmo, quais os outros vícios e defeitos que deles derivam, que nós precisamos trabalhar? Aí ele começa a citar nesse livro a gula, o cigarro, o álcool, o sexo desregrado, o jogo, esses os chamados vícios. E aí depois ele entra para os defeitos, que são
O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a maledicência, a raiva, a cólera, a impaciência, o desejo de vingança, a ganância, a ambição, a avareza, o pessimismo, a perda de vontade de viver. E aí vai, né? Todos esses defeitos, a impaciência, a intolerância, a agressividade, a maldade, a irritabilidade. Então, todos esses são situações que nós precisamos transformar dentro de nós mesmos. Vamos olhando para nós mesmos e vamos vendo. Por exemplo, descobrimos que temos muito egoísmo. Vamos trabalhando esse egoísmo para transformá-lo no seu oposto, que é o altruísmo. Temos muito orgulho. Vamos trabalhando devagarzinho para transformá-lo no seu oposto, que é a humildade. E assim por diante. Temos muita vaidade, trabalhando para transformá-lo em simplicidade. E assim vai, no dia a dia, vamos trabalhando essas situações. E lembrando aqui que tem um outro capítulo no livro Boa Nova, muito interessante, que é um relato de uma conversa de Jesus com outro discípulo, Bartolomeu. Bartolomeu era um discípulo muito dedicado a Jesus. Ele trabalhava, ele era pescador, ele era comerciante, e ele, o tempinho livre que ele tinha, ele ia ficar junto de Jesus, aprender com o mestre e trabalhar dentro das suas possibilidades. Mas Bartolomeu era um espírito que vivia muito triste, acabrunhado, e Jesus sabia, claro, Jesus conhecia, como conhece até hoje, cada um de nós. Então ele conhecia cada uma das suas ovelhas, do seu rebanho. E ele percebia que Bartolomeu vivia triste, desanimado. Aí, quando Jesus ensinou que meu reino não é deste mundo, Bartolomeu chegou e falou para Jesus: mestre, quando você fala que seu reino não é deste mundo, meu coração se enche de alegria, porque eu imagino uma felicidade futura para os adeptos do teu evangelho. Eu imagino para todos nós que seguirmos as tuas palavras, colocando-as em prática, encontraremos a paz, a felicidade no futuro. Mas e agora, mestre? Como enfrentar as lutas, os sofrimentos do dia a dia, na terra, hoje? Parece que o mundo hoje só predomina o mal. Isso, gente, há 2000 anos, hein? Parece que está falando hoje isso. Parece que só tem maldade. Parece que vence a corrupção, vence a ganância, vence os maus desejos, os maus instintos, a agressividade. Parece que o mal predomina. Por que isso, Senhor? Eu compreendo que no futuro seremos felizes aqueles que seguirmos as tuas palavras, mas e agora? Como fazer agora? Aí Jesus vai explicando: tá certo, Bartolomeu, os meus ensinamentos disseram que o meu reino ainda não é deste mundo, mas todos os meus esforços são para implantar o reino hoje, aqui na terra, primeiro no coração de cada uma das criaturas e depois na humanidade como um todo. E acima de tudo, o meu ensinamento chama-se Boa Nova. O que significa? Boa Nova é a boa notícia. Evangelho significa boa nova. E boa nova são boas notícias. Jesus iniciou o seu apostolado dizendo: eis que vos trago boas novas de alegria. Então, nos convidando a viver com alegria. Porque aquele que começa a entender os ensinamentos do mestre, não tem mais por que deixar a tristeza aninhar-se no seu coração, porque todos os ensinamentos de Jesus são de alegria, são de amor, são de esperança, são de fé, de coragem, de otimismo. Então é isso que Jesus estava explicando lá para Bartolomeu. Então Bartolomeu, o que deve caracterizar o adepto do evangelho são a coragem, a esperança, o otimismo e o bom ânimo. Então o nome da mensagem chama-se Bom Ânimo. Então tenha bom ânimo, meu filho, não desanime. Essas situações do mundo, esse mal aparente que está ocorrendo, isso quando Jesus estava encarnado, mas hoje também é verdadeiro, esse mal aparente que está ocorrendo é transitório. Tudo isso é porque a terra precisa ainda passar por essas situações, mas não nos deixemos abater por isso. Não, a vitória do bem, que é a vitória com Jesus, sempre ocorrerá.
E quanto mais a gente se esforçar, mais cedo ela chega. Então Jesus estava convidando Bartolomeu a não entrar nessa onda de pessimismo que existia no mundo na época. Então convidando nós também a não entrarmos nessa onda, que tenhamos bom ânimo. E Jesus dizia: tende bom ânimo, crede em mim, crede também em Deus. Eu venci o mundo, vós também vencereis, se tiverdes bom ânimo e perseverança. E aí Bartolomeu foi entendendo essa situação e foi aceitando. Nossa, que bom, né? Mas ele ainda tinha algumas dúvidas. Ele falava: mas mestre, e nos negócios? Porque ele não ia bem nos negócios. O negócio de Bartolomeu, os pescadores eram muito explorados pelos comerciantes que compravam os peixes dele. Eles trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. Olha, os pequenos explorados pelos grandes, como ocorre hoje. E Bartolomeu falava: mas mestre, e os negócios da vida, né, são tão importantes? Aí Jesus perguntou para ele: mas Bartolomeu, qual o principal negócio da tua vida? Aí ele parou para pensar: edificar o reino de Deus no coração, como Tadeu tinha respondido. Bartolomeu respondeu a mesma coisa. Mas então, Bartolomeu, por que estás tão preocupado com os negócios da terra? Sendo que o principal objetivo não são as coisas da terra, e sim as do céu. Não ande tão preocupado com os negócios, né? Bartolomeu, essas dificuldades, Jesus fazendo ele pensar, será que essas dificuldades que você tem no mundo material não são uma bênção para você? Não é melhor ter essas dificuldades do que ter ganância, ambição? Aquela pessoa que só pensa no poder, do dinheiro, do ouro, do ter e não do ser? Será que se você fosse um dos poderosos, você não ia ficar preso pela posse do ouro? Será que não é melhor ser explorado do que explorar? Então, isso aí, meu filho, entenda como uma bênção na sua vida. E aí Jesus fez a segunda pergunta para ele: será que essa dificuldade que você tem no plano material não é para fazer você valorizar primeiro as coisas do céu? Porque se você tivesse facilidades no plano material, provavelmente você esqueceria as coisas do Espírito. Então, ensinando para nós, na verdade ele estava falando para Bartolomeu, mas estava falando para toda a humanidade. As dificuldades materiais muitas vezes são para que a gente valorize os bens do Espírito. Como Jesus ensinava, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscai ajuntar os tesouros no céu, onde os ladrões não roubam e nem arrombam, e onde a ferrugem e a traça não corrói. E não os bens da terra, que os ladrões roubam, arrombam, a ferrugem e a traça corrói. Então Jesus estava dizendo para ele: então essa dificuldade que você vê nos teus negócios, na verdade é uma bênção, não é uma coisa ruim na tua vida. E ele entendeu essa parte. Mas aí tinha mais uma outra parte que deixava Bartolomeu triste, que era o fato de que sua mãezinha havia desencarnado há poucos meses. E ele perguntou a Jesus: mas mestre, e quando a gente perde um ente tão amado, isso não é um motivo de tristeza aqui na terra? Aí Jesus respondeu: ninguém perde ninguém, meu filho, pois ninguém morre. Aquele que partiu abriu as portas de um novo mundo, de uma nova vida, e vai seguir o seu caminho no mundo espiritual. E aqueles que ficaram jamais ficam órfãos. Ninguém está só, ninguém está abandonado, porque Deus é Pai de todos nós. Aí Bartolomeu foi se sentindo leve, entendeu o ensinamento do Cristo. E aí ele voltou para a casa dele. No caminho ele residia ele estava em Cafarnaum com Jesus e residia em Dalmanuta, que era uma cidade próxima. E aí quando ele voltou, ele foi andando ali às margens do lago de Genezaré, o belíssimo lago onde Jesus deixou a sua mensagem morredoura. Ele foi passando pelo lago e foi sentindo uma paz no coração. Ele foi vendo aquelas luzes do lago, o brilho que a luz refletia na água do lago, foi sentindo uma paz, foi olhando as estrelas e foi vendo que as estrelas eram brilhos que o céu
mandavam para nós. Eram luzes de alegria, de esperança que o céu mandava para nós. E ele foi sentindo sua alma suave, leve, liberta. E ele começou a pensar nos motivos que geravam tanta angústia, tanta tristeza nele até pouco tempo atrás. E ele começou a entender que esses motivos já não mais existiam em seu coração. Ele entendeu que a mãezinha não tinha morrido, que ele não estava órfão. Ele entendeu que os negócios, as dificuldades dos negócios eram uma bênção para ele. Ele entendeu que o aparente mal que reinava no mundo era apenas transitório. E isso encheu seu coração de paz, de esperança, de alegria e de otimismo. E quando ele chegou em casa, os irmãos escutaram que ele tinha chegado, já foram lá, brigaram com ele, disseram que ele era um vagabundo, que ele não queria trabalhar, que ele queria só saber andar atrás daquele Galileu lá que vivia pregando. Aí Bartolomeu antes, quando os irmãos vinham brigar com ele brigava também, ele discutia, né? Não levava desaforo para casa, como se diz, mas agora não. Agora que ele estava iluminado pelas palavras de Jesus, ele compreendeu que seus irmãos eram doentes do Espírito. Seus irmãos não conheciam o Evangelho do Cristo e ele conhecia. Seus irmãos não conheciam as verdades que agora clareavam a sua mente e o seu coração. Então ele compreendeu os seus irmãos e, ao invés de gritar, de esbravejar, se encheu de amor, de ternura no olhar, de amor no olhar, e explicou com bondade o que ele estava fazendo. Mas os irmãos não entenderam e ele deixou para lá, deixou o tempo cuidar dos irmãos dele. E aí veio o pai, o velho pai, que também não conhecia Jesus. Aí disse que ele era um traidor, da lei, que estava seguindo aquele Galileu, que ele era um filho desnaturado, que ele também não queria saber de trabalho, enfim. Né? O pai falou também para ele várias coisas lá, mas ele entendeu o velho pai. Pois o pai não conhecia Jesus e ele conhecia. Então aquilo que gerava motivo de briga, de discussão, a partir do momento que ele interiorizou o mestre no seu coração, já se tornou motivo de calma, de serenidade. Então ele entendeu que ele tinha que orar pelos familiares difíceis, pelo pai, pelos irmãos, e entregá-los nas mãos do Senhor. E aí ele descansou um pouquinho e em seguida foi trabalhar, foi pescar. E aí naquele dia, o seu dia se encheu de luz, porque ele olhava para os seus companheiros de trabalho e eles lhe pareciam mais doces, mais fraternos. O lago, que antes era um tormento, porque representava o trabalho cansativo, agora demonstrava um lago de paz, um lago de serenidade. Então, a partir daquele momento, nas conversas com seus colegas de trabalho, Bartolomeu não perdeu nem um instante de ensinar a boa nova do Cristo, nem um instante de falar do bem, de alegria, de otimismo, de esperança, para aquelas pessoas de fé, para aquelas pessoas tão sofridas. Então, quando ele foi negociar com os comerciantes que o exploravam, e antes ele ficava bravo, irritado, brigava com os comerciantes, agora não, ele entendeu os comerciantes e a palestra com eles foi em torno do amor, foram palavras suaves, serenas, e ele conseguiu passar alguma coisa do amor e do bem que estava no seu coração para aqueles comerciantes que ainda estavam apegados no mal. Então, a partir daquele dia, Bartolomeu compreendeu a fundo a mensagem do mestre e trouxe para toda a sua existência, toda a sua eternidade. E no dia seguinte, Jesus, mais uma vez tentando introduzir nos discípulos a necessidade de edificar o reino de Deus nos próprios corações, contou aquela belíssima passagem que está narrada, eu acho que é em Marcos ou em Mateus, agora eu não lembro, que ele fala assim, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. E um homem descobriu esse tesouro. E ele foi lá e escondeu esse tesouro naquele campo. E ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Ou seja, tudo, a gente pode vender tudo que a gente tem
para conquistar esse reino dos céus. Vender não no sentido material da coisa, mas nós podemos abrir mão de todas esses aparentes sofrimentos que a gente tem no dia a dia, essas lutas, essas dificuldades que a gente enfrenta, que são importantes para o nosso crescimento, mas tudo isso é secundário. O mais importante, todas as dificuldades materiais, econômicas, de relacionamento pessoal que a gente tem, de doença em nós ou em nossa família, tudo isso é secundário. Por mais que quando a gente está passando pela prova, a gente acha que aquilo é o mais importante de tudo, que aquilo se resume na vida, não. Voltando ao que Jesus ensinou a Tadeu no início, o objetivo principal da nossa existência é edificar o reino de Deus nos nossos corações, com bom ânimo, como ele ensinou a Bartolomeu. Então, aquele homem vendeu tudo que ele tinha para conquistar o reino dos céus. Então, o reino dos céus é o maior de todos os tesouros. Então, que a gente faça todos os esforços para conquistar esse reino de amor e de bondade nos nossos corações, mas sempre com amor, né? Como o Divaldo disse na belíssima palestra que ele fez aqui em Cascavel recentemente, o amor, o grande sentido da vida, pois o amor é o caminho para a gente conquistar tudo isso que nós falamos, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Então, com amor, a amor-terapia, como ensina Joana de Ângeles, o amor cobre a multidão dos pecados, como nos ensina o apóstolo Pedro. Então, enchendo a nossa vida de amor, de bom ânimo, de confiança, de esperança, nós vamos vencendo essa luta contra o mal que existe em nós, pois a luta contra o mal é a luta a favor do bem, pois só o bem é verdadeiro, só o bem existe em realidade, o mal é transitório, o bem é obra de Deus, o amor é obra de Deus, o mal é obra dos homens. Então o mal é transitório, só o bem é eterno, só o amor é eterno. Então que a gente assuma essa postura amorosa nas nossas vidas, essa postura de confiança, de otimismo, citando o Espírito Humberto de Campos, na introdução do livro Boa Nova, que ele dizia assim: há espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E hoje eu rogo a Deus, me permita, abençoe os meus esforços para que eu me coloque no número dos últimos. Então olha que bonito, né? Olha a percepção desse espírito Humberto de Campos, que quando ele chegou no mundo espiritual, que ele conheceu os ensinamentos do Cristo, ele entendeu que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, aqueles que trazem o ensinamento do Mestre dentro de seu coração e colocam em prática. E ele rogava a Deus que abençoasse a esperança dele, os esforços dele, para que ele se tornasse um dos espíritos evangelizados. Então eu faço os nossos votos, eu voto para todos nós que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que Deus abençoe os nossos esforços para que nos tornemos espíritos evangelizados, vivendo com confiança, com otimismo, com esperança. E falando em confiança em Deus, em confiança na vida, para encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem do Espírito Meimei, chamada Confia Sempre, que nos convida a termos bom ânimo, a confiarmos, a nunca perdermos a esperança, a não desanimarmos, a termos essa fé, essa confiança no Senhor, que todas as situações da vida, todo o mal da vida passará, pois só o bem permanece. Tudo na vida passa, como Maria Santíssima ensinou para Chico Xavier. Então a mensagem é chamada Confia Sempre. E ela diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve,
Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Mei. Que Deus nos abençoe.